Aqueles que quiserem abrir as câmeras aí, a gravação não aparece, só aparece meu rosto. Sejam todos muito bem-vindos. Quem vai assistir a gravação, meu nome é Guilherme, estou aqui para contribuir, o Alexandre pediu, ele está trabalhando nesse horário, então a gente vai contribuir com vocês a algum tema aqui hoje, Despertar da Consciência. Me falo aqui de Foz do Iguaçu, Brasil, e bem, hoje vamos estar juntos aí com vocês para estudar mais uma temática interessante desse curso. A gente vai começar, tem pessoas com a mão levantada, não sei se essas pessoas que estão com a mão levantada gostariam de perguntar alguma coisa. Podem perguntar. Jaqueline, Dulce, Leia, João falou que a lição 3 veio depois da 4. Não sei se ela segue a mesma ordem, pode ser que a ordem do Alexandre é diferente da minha, então. Enfim, mas o tema que é hoje foi o Alexandre que me pediu para fazer, então é o tema na sequência que vocês estão fazendo aí, tá bom? Ele deu o tema do ego, no caso, já para vocês, é isso? Ah, então ele já deu o tema do 4 antes, tá, enfim. A gente vai se organizando, o Alexandre também se organiza como ele acha melhor aí com a turma, né? Enfim, eu vou compartilhar minha tela aqui. Algumas pessoas abriram a câmera, obrigado. Fico feliz aí de estar olhando para alguns rostos, né? Não tá aqui só com a minha tela aqui, né? Aí fica difícil. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui meu material aqui para compartilhar com vocês. Oh, que legal, tem bastante gente. Estamos em 23 pessoas. Sejam muito bem-vindos novamente. A gente vai começar agora o nosso tema, tá bom? Espero que estejam gostando do curso. A gente vai começar fazendo uma breve revisão com vocês, tá? Revisão do tema passado, né? Na verdade, tema passado não é bem uma revisão do tema passado, porque eu fui pego de surpresa. Eu achei que seria o tema da personalidade sem cego, o tema passado, né? Acabou sendo o tema do ego. Se vocês tiverem alguma dúvida também, mas vai ser bom para vocês também dar uma recapitulada nesse tema aqui da personalidade sem cego, tá? Vocês já devem ter estudado isso aí, falaram lá a diferença, né, entre o que é esse veículo de expressão, que a gente chama de personalidade, que é o nosso nome, que é, né, são a nossa cultura, a nossa linguagem, todas essas características, atributos que a gente encaixa, né, no que é essa personalidade. Mas a gente viu que o que a gente é, esse quem sou, é mais profundo do que isso, né? Ele está mais adentro dessa personalidade. Ele é isso que são aqueles valores internos que a gente explicou, né? A essência, o ego, e essa dualidade que existe em nós e que sempre está ali tentando ter o controle desse corpo, né? Ter o controle da nossa vida. Então, é um tema profundo, é um tema que merece... vocês já bem sabem, né? Se estudar o ego também, é um tema que merece uma atenção na nossa vida. É um tema que vale a pena a gente se aprofundar sempre, relembrar. Bem, a prática que a gente ensinou nesse tema, para vocês compreenderem essa realidade interior que existe em nós, porque às vezes tem muitas pessoas que podem não ter se deparado ainda com essa realidade, né? E isso às vezes não passa de às vezes uma teoria na nossa cabeça, né? E falam essa dualidade, esse ego, essa essência, esses valores, né? Que muitas vezes são um tanto quanto opostos, né? A gente poderia dizer. E isso vai gerando aqueles fenômenos, aqueles fatores de contradição psicológica, contradição de vida, né? Uma parte de nós gostaria de ser de um jeito, fazer as coisas de um jeito, ou temos certos planos, né? Deixa eu me colocar maior aqui, para vocês poderem, assim, fica melhor, eu acho, né? Talvez eu fique um pouco maior aí. Então, a gente faz planos, né? E a gente, às vezes, não consegue concretizar nossos planos. Por exemplo, eu vou me cuidar da minha saúde, eu vou ter uma vida mais saudável, né? Isso, às vezes, é a nossa essência falando, nossa consciência, que a gente vai estudar hoje, inclusive. A parte de luz da nossa psicologia, né? Nossos valores positivos. E o ego vai lá e fala, não, eu não quero. Eu quero comer porcaria, comer, né? Comer um lanchão, não sei, né? Se aí em Portugal tem os casas de lanche, assim, nos lugares, deve ter por todo lado isso aí, né?
E, enfim, a gente não, o ego não quer cuidar da saúde, né? Então, são esses fenômenos contraditórios da nossa psicologia, né? Isso é o tema do ego, né? Esse é o ego. Ele gera essa contradição psicológica e a gente não tem as rédeas da nossa vida, né? Ou seja, a gente tem vontades opostas à nossa psicologia e a gente, então, não é um indivíduo autêntico, verdadeiro. A gente é uma multiplicidade, né? Ou está em nós uma multiplicidade de eus, de indivíduos, né? Que a gente tem que aprender a compreender isso, né? Trabalhar isso, a buscar se tornar indivíduos íntegros, seres humanos autênticos, seres verdadeiros, né? Esse é o nosso potencial de vida, né? Esse é o nosso potencial. É isso que o autoconhecimento vem tentar nos mostrar o caminho para alcançar isso, né? Para realizar esse desenvolvimento pessoal, humano, né? E se tornar aquilo que nós viemos para nos tornar, né? Nossa potência, para despertar a nossa potência, para encontrar a nossa potência de vida. E essa potência está na essência, tá? Ela está no desenvolvimento desses valores e ela também se encontra nesse tema de hoje que a gente vai ver, que é o despertar da consciência. Eu não sei se vocês teriam dúvidas, né? Sobre isso que eu falei, sobre o tema da personalidade essência e ego, sobre o tema passado, talvez, alguma prática que tenha sido passada para vocês. Eu acho que teve uma prática de morte psicológica, né? Se eu não estou equivocado, alguns instrutores passam essa prática. Então, se não foi passado, tá tudo bem, em algum momento ele vai ensinar para vocês. Vocês têm essa diferença já desses três aspectos da nossa psicologia, do que nós somos, digamos assim, né? O que personalidade, a essência e o ego. Estamos buscando compreender isso, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, gostaria de perguntar, fica à vontade, porque é importante a gente seguir aí uma compreensão coletiva, né? Luiz, pode perguntar, se quiser abrir o microfone. Sim, esta aula seria sobre os 4 traços de personalidade. Então, neste caso, perdão, com licença, só aqui, exato, os 4 estados de consciência da vigília, o corpo, a consciência, então, o corpo dorme, vigília, a autoconsciência e a Túria. Não sei se pronunciei bem, é isso. São os estados. Não é os estados. Esta palavra é assim, um pouco mais. Não tão fácil de expressar. Então, estávamos. Essa aula seria para hoje, se não me engano. Sim. E nós estamos só fazendo uma recapitulação. Nós já vamos entrar nessa aula. Sim, tá. Obrigado. Já vamos entrar nela. Nada. Era só para recapitular esses pontos de algumas aulas passadas aí, para a gente não deixar passar batido, né? A sinceridade é a essência ou a personalidade? A sinceridade seria um valor, né? Seria um valor que eu acredito ser da essência, nesse caso, né? Se ela tiver com a consciência por trás, né? Porque existe egos também que se disfarçam de ser sinceros para falar o que pensam, né? Pensamentos equivocados, às vezes, para expressar ira, raiva, né? Fala julgamentos. Então, tem que ter consciência por trás também, né? Mas a sinceridade autêntica é um valor da essência, sem dúvida. Tá bom? Sobretudo a sinceridade consigo mesmo, né? Não se trata de, talvez, ficar sendo sincero, ficar falando tudo que pensa dos demais, né? Sobretudo ser sincero consigo mesmo, né? De ver a si mesmo com sinceridade, né? Ver o que se pensa, o que se é, o que se não é, o que se está sendo, né? E é bem interessante o tema da sinceridade. Esses valores, das virtudes que a gente busca. Então é isso, pessoal. A gente vai dar sequência aqui. A gente precisa fazer essa autoobservação constante, né? Essa prática de se questionar, né? Se desdobrar a consciência, se observar, se auto-observar de fora, se identificando com a consciência que está por trás dos nossos pensamentos, né? Olhando para o nosso corpo, olhando para a nossa realidade em terceira pessoa e vendo o que está passando na nossa mente, o que passa na nossa mente, os pensamentos que estão ali nas diversas circunstâncias do nosso dia, para a gente conseguir reconhecer o que é ego e o que é essência. Porque nós temos pensamentos que são do ego, por exemplo.
né? Nós temos emoções que são falsas, que são emoções do ego, né? Então, assim como nós temos comportamentos que também são gerados pelo ego. Quando a gente se auto-observa, a gente começa a descobrir isso, a gente começa a desdobrar nossa consciência e ver quando é um discurso mental do ego ou quando é nós ali mesmo, quando somos nós, a consciência ali, a nossa essência que está por trás. Então, essa é a prática que a gente queria recapitular, né? A gente vai ensinar outra prática hoje no final também. A gente precisa realizar esse trabalho de investigação de si mesmo, né? Para a gente se conhecer verdadeiramente. Se a gente só ouve falar num discurso que a gente tem isso, que a gente tem aquilo, que a gente tem preguiça, que a gente tem inveja, que a gente tem orgulho, que a gente tem isso e aquilo, não serve. A gente precisa olhar para nós mesmos com sinceridade, com a consciência e ver o que tem em nós. E ver o que tem em nós. Conseguir se deparar com essa realidade que a gente menciona, né, nos temas aqui, para vocês terem a gnose de vocês, né? A gnose é esse conhecimento prático. Ele é quando a gente se integra com aquela verdade de forma direta, não por meio de um discurso, né? Não é uma verdade intelectual, uma verdade discursiva, é uma verdade por meio da experiência que a gente tem em cima da realidade, da nossa realidade interna, né? Ou de alguma realidade fora também, olhando com a consciência, né? É muito bom reforçarmos, mas a aula não foi bastante consistente. Entendi. Na verdade, assim, também eu digo o seguinte, porque a gente não consegue tão rapidamente dar profundidade desses temas. Por isso, fica tranquilo. O curso aqui é para a gente dar, assim, uma base geral, até um pouco superficial, às vezes, tá? Mas a gente dá um panorama geral e, ao longo do tempo, a gente vai se aprofundando isso aí, né? Então, existe uma continuidade de tudo esse trabalho, tá bom? Peço bastante consistente. Ah, tá, foi bastante consistente, tá, perdão. Que bom, não, então perfeito. Que bom, então, fico feliz, tá? Fico feliz igual. Mas isso não apaga o que eu falei no sentido de que realmente, ainda assim, a gente tem que se aprofundar muito nesses temas. Porque não é só saber por teoria, né? Só a informação. A gente tem que tentar compreender na nossa própria vida isso, né? Isso que vai ser a nossa gnose. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos seguir o nosso tema de hoje, então. A gente vai falar sobre o despertar da consciência, tá? Esse é um tema muito fantástico. Nosso foco hoje, explicações e reflexões, tá? A gente vai fazer umas reflexões, a gente vai tentar analisar esse fenômeno, né, do que é a consciência e o que a gente entende, né, o que a gente explica que é esse despertar dessa consciência. Se a gente fala em despertar da consciência, a gente já entende que existe um nível da consciência que não está desperto, né, ou seja, que não está acordado, podemos dizer assim. Se ele tem que despertar é porque ele está adormecido, é porque ele não está ainda ativo, em atividade, ele está em adormecimento, ele está em certa inércia, podemos dizer assim, tem que despertá-lo, tem que acordá-lo. Então, a gente vai tentar entender isso, esse fenômeno, né? Vai conseguir tentar chegar numa conclusão, em conclusões práticas também, né? Para a gente poder conhecer por si mesmo, observar esse fenômeno por si mesmo, a gente alcançar, vivenciar esse fenômeno na nossa vida. E a gente vai entender também o porquê que ela dorme, né? Se ela está adormecida, se a gente tem que despertar ela está adormecida, significa que nós temos a consciência adormecida. Né? A gente vai entender isso melhor hoje, né? Então, por que ela dorme? Por que essa consciência não está acordada, não está desperta ainda, né? E como isso se procede? A gente vai tentar entender também qual é que a expressão da essência. A gente vai explicar isso, que a expressão da essência ocorre por meio da consciência, tá? Para a gente expressar essência, para a gente expressar os nossos valores positivos, as virtudes, digamos assim, o equilíbrio de vida, que é a consciência, que é a essência, a gente vai expressar ela por meio da consciência. A gente precisa ter consciência para expressar a essência. Porque a consciência é o que dá a capacidade da gente ter equilíbrio e expressar realmente virtudes. Senão a gente está num campo subjetivo de achar que está sendo virtude e está sendo um ego, muitas vezes. Então a gente tem que ter bastante claridade, bastante objetividade. É isso que a essência, a consciência vai nos proporcionar, tá? Na nossa vida. Que a essência se expressa por consciência e o ego se expressa por inconsciência, tá? Então, a inconsciência, o subconsciente, esse fenômeno que se conhece na psicologia, que a gente
né, pode observar na nossa vida, essas dissociações psicológicas de vários sentidos, esses fenômenos do ego, que eles se expressam por meio da inconsciência humana, tá? Então, a gente vai tentar entender um pouco melhor isso hoje também. Buscaremos também entender a necessidade do trabalho sobre si mesmo, tá? A importância de realizar um trabalho, né? Porque despertar essa consciência não é uma coisa assim tão natural quanto a gente imagina. Não é tão natural. Precisa-se de certos fatores, certas didáticas, uma metodologia é necessário para que a gente possa despertar a nossa consciência de grau em grau, né? Porque essa consciência ela desperta por áreas, por graus, né? Então, a gente vai tentar entender um pouco melhor isso também, né? Esse trabalho de autodescobrimento, esse trabalho de aplicar essas práticas que a gente ensina é necessário para a gente poder realizar esse despertar de consciência, realizar essa revolução psicológica interior, né? Então, a gente vai tentar explicar um pouco mais isso hoje. A gente vai entender que o despertar é por áreas, como a gente comentou, e que à medida que nós vamos descobrindo as áreas que nós estamos inconscientes e eliminando nossos defeitos psicológicos, a gente vai despertando a consciência. A gente vai, pouco a pouco, encontrando mais luz, mais que a luz é um fenômeno da consciência. Quando a gente tem claridade sobre um assunto, a gente tem consciência. A gente vai explicar isso mais hoje também, tá? E ao final nós vamos ter uma prática fundamental para evocarmos, para ativarmos em nós um estado de consciência, para a gente conseguir, como se fosse assim, ó, atrair a nossa consciência para nós, chamar a consciência, evocar a consciência, conseguir fazer com que a consciência esteja ativa em nós, tá? E conhecer um pouco mais desse estado, né? E buscar aprender, ensinar vocês como, com uma prática que a gente vai ter, né? Como vocês podem evocar esse estado, que devem fazer isso. A gente deve buscar constantemente ativar o estado de consciência em nós, chamando a consciência, para a gente parar de ser o quê? Mecânicos, né? Porque uma pessoa que não é consciente, que é guiada pela inconsciência do ego, ela é mecânica, ela sempre está no piloto automático. É quase como se fosse o ser humano sem consciência, é como se fosse um robô movido por as circunstâncias externas, né? Então alguém vem, aperta um botãozinho do robô e o robô reaciona. A gente vive de reacionamentos, como se fosse uma mecânica mesmo, né? Você aperta um botão do carro, ele liga, você vira a chave, né? Ele tem todo um funcionamento mecânico. A gente, quando a gente não está com consciência, a gente é mecânico. Então essa é uma expressão que a gente vai tentar explicar um pouco aqui para vocês compreenderem, né? De conhecer melhor essa nossa dinâmica de como pessoa, né? Para conhecer esse ensinamento, tá? Enfim. Então é isso, pessoal. A gente vai começar explicando para vocês, né? Consciência é um estado de percepção ativa. Já começamos aqui a explicar que a consciência é um estado interno quando a gente está com a percepção da realidade ativa. Se conhece consciência, às vezes, também como um estado de presença. Essa percepção ativa, ela nos confere um estado de presença ativo. Eu estou aqui, eu sei quem sou, eu sei que eu estou vendo vocês, sem estar identificado com as coisas do mundo. Se colocando como observador que observa as coisas à nossa volta, os objetos, né? Antes de eu ver a telinha de vocês aqui, eu estou vendo uma tela. Então, eu tô por trás da minha própria mente, eu estou por trás do meu próprio pensamento. Esse é o fenômeno que a gente explica como consciência. A gente poderia dizer que a consciência é, a nível psicológico, a nível interno, como a gente se percebe, é isso, é essa consciência interna, é esse observador de tudo o que acontece, tanto fora da realidade quanto dentro de nós mesmos. Aqui a gente começa com uma pergunta. Como a gente sabe que a gente pensa? É porque a gente não é o pensamento, correto? Se a gente fosse o pensamento, a gente não saberia que a gente pensa, não teria um observador desse pensamento.
Na verdade, a gente é o observador por trás do pensamento. Nós somos a faculdade condutora dos nossos pensamentos. Mas isso quando a gente está em estado de consciência. Porque quando a gente não está nesse estado de consciência, a gente está em inconsciência. E aí a gente entra em outros processos que a gente vai explicar hoje, que é os processos da inconsciência humana, né? Que é quando a gente é guiado por esses egos, por essa inconsciência, por esses impulsos, esses impulsos automáticos já estão instalados na nossa, como se fosse uma máquina, um programa, que ele bota para rodar e a gente segue executando ali, sem essa percepção do que estamos fazendo, por que estamos fazendo, né? Então, a gente vai explicar isso melhor, tá? A gente deu essa primeira explicação, mas a gente vai fazer várias explicações aqui para tentar deixar claro para todo mundo. Não é fácil, né? Porque são fenômenos internos, é difícil caber na linguagem, né? Uma forma que todo mundo entenda, assim, né? Pronto, mas a gente vai tentar chegar nisso, é o nosso objetivo. Qualquer pergunta, se vocês não quiserem interromper, colocam no chat, se acha pertinente interromper, podem interromper também, tá? Para contribuir aqui. Ó, Eckhart Tolle, esse homem que vocês estão vendo aqui, né? Ele foi autor de um best-seller, se eu não me engano, um best-seller, vendeu diversos livros, assim, no mundo inteiro. Talvez vocês já devem ter conhecido algum livro dele, O Poder do Agora, né? Ele fala muito sobre a consciência, esses fenômenos que a gente está explicando aqui. Então, ele contribui, né, para o objetivo desse tema, né? Para a gente conseguir exemplificar, conseguir ilustrar, conseguir demonstrar para vocês o que é essa consciência, o que significa isso, né, praticamente, né, de forma prática. O despertar, ele diz assim, ó, que o despertar é uma mudança no estado de consciência que ocorre com a separação entre o pensamento e a consciência. É isso que a pergunta que a gente fez, né? Como que a gente sabe que a gente pensa? Porque tem uma separação, existe um observador por trás. Então é isso que ele está dizendo aqui. Olha, a Karen aqui comentou que é muito bom o poder do agora, com vários exercícios de prática para a presença. Perfeito. Essas práticas para a presença são maravilhosas, né? Existem muitas possíveis, né? Para a gente conseguir ativar esse estado, né? Só que todas essas práticas sem ter, elas despertam o potencial de essência livre que nós temos, como a gente falou no tema passado, né? Acho que nos temas passados ali foi falado que a gente tem uma média, né, da humanidade no geral, 3% de consciência livre. Os outros 97% estão enfrascados no ego. A gente, com essas práticas, consegue, vamos dizer assim, liberar esses 3% ali. A gente consegue evocar esses 3% que a gente tem, né? Só que, para a gente conseguir mais, a gente precisa realizar o trabalho de compreensão do ego, eliminação do ego. Então, é ali que vai, vamos dizer assim, se a consciência seria uma lanterna, colocando assim um exemplo, se a consciência é uma lanterna, quando a gente tem 3% de essência livre, a gente tem uma lanterna que tem um potencial limitado, ela tem uma capacidade de lumens, de iluminar, vamos dizer assim, né? Tem aquele foco, né? Quanto mais forte a lanterna, mais forte a gente liga, mais ela ilumina, mais ela clareia, né? Mais ela tem um foco maior. Quando ela é pequena, ela tem um foco menor, ela lumeia um pouco né, de onde a gente coloca ela. Quando a gente vai realizando esse trabalho de morte psicológica, a gente vai ampliando o potencial dessa lanterna, dessa consciência. Colocando uma analogia da lanterna, né, que eu acho interessante, porque ela dá luz, onde a gente tem consciência, a gente tem luz, a gente tem claridade, a gente sabe o que é, por que é. A gente está consciente, a gente tem livre-arbítrio. A consciência, esse é um outro ponto importante desse tema, porque a consciência nos confere o livre-arbítrio. A gente estava falando antes que a inconsciência gera o piloto automático, né? Porque se a gente não tem consciência, a gente atua como padrões mecânicos, a gente está no piloto automático, a gente não tem escolha de verdade. É uma programação que roda ali, desde o que a gente aprendeu, às vezes imitando os demais, né? A gente ensinou isso da personalidade também, que a gente aprende condutas, aprende formas de, enfim, de relacionar com a vida, de fazer as coisas, formas de viver, formas de ser. E a gente segue repetindo isso, de forma muitas vezes mecânica, a gente não parou para pensar, não teve consciência do porquê a gente é assim, por que as coisas são como são. E quando a gente passa a despertar a consciência, a gente vai tendo mais livre-arbítrio. A gente vai tendo mais consciência do nosso livre-arbítrio.
tá? Vai tendo mais condição de tomar as decisões da nossa vida de verdade, né? Do que a gente, por exemplo, até mesmo do que a forma que a gente lida com os eventos. Porque tem um filósofo brasileiro, né? É o Karnal, o Leandro Carnal, não sei se vocês conhecem. Ele é bem interessante, né? Os filósofos, eles falam muita coisa interessante. Ele falou um tempo assim, por exemplo, assim, por que as pessoas me ofendem? Como que as pessoas têm a capacidade de nos ofender, né? Que ele fala assim, se a pessoa nos fala uma mentira, se eu sei que é uma mentira, por que eu vou me ofender? Se é uma verdade, por que eu vou me ofender se eu sei que é uma verdade? Algo assim, ele fala lá, a pessoa me xinga de careca, se eu sou careca mesmo, como que eu vou... Por que eu me ofenderia? Né? Então a gente vê que a pessoa começa a despertar consciência, ela passa a ter controle, não sobre o que acontece fora de si mesmo, no mundo. Ela não tem controle sobre as coisas externas a ela, de muitas coisas, né? Do que os outros vão fazer, etc. Mas ela tem controle sobre qual vai ser as reações dela frente àquilo. Como ela vai agir, como ela vai interpretar essa realidade que está acontecendo ali, como que ela vai agir. Ela pode escolher, ela tem livre-arbítrio, ela não só reaciona de forma mecânica, como o ego da ira, por exemplo, né? A pessoa vai lá, te fala uma coisa lá e você já, o que você está falando? E não sei o que, já quer brigar, e já mecanicamente já briga, já discute, já, né? Já sai no soco, no tapa, enfim. Já fica chateado, já fica magoado. Então a gente vê que quando a gente não tem o despertar da consciência, a gente é vítima das circunstâncias, a gente é vítima das pessoas à nossa volta. As pessoas à nossa volta podem fazer o que quiserem conosco. Se alguém me elogia, eu, estou todo feliz. Se alguém me fala mal de mim, eu já fico triste. Ai, tadinho de mim. Então, na verdade, assim, será que a gente tem o controle da nossa vida, né? Essa é a pergunta do despertar da consciência, né? O pessoal está comentando umas coisas aqui. O pessoal já tem um conhecimento. O Luiz aqui falou uns negócios aqui do Osho, uma compreensão suprema, que é legal também, o livro, eu acho, né? Sim, com certeza, pessoal. Tem muito conhecimento, né, sobre esses fenômenos aí da consciência, né? Tem muitos mestres que já falaram, né? Então é bem mágico mesmo. Então é isso, gente. A gente tem que tentar com esse tema, né, despertar para essa realidade, para a gente ter controle sobre nós mesmos, sobre nossos pensamentos, né? Porque uma pessoa que não tem consciência, ela não tem controle sobre o pensamento. A gente acha às vezes que a mente é uma terra sem lei, né? Que ela funciona automática ali, fica pensando, inclusive tem na ciência, né, que fala que a mente toda hora vai ficar pensando, que não consegue parar de pensar. Isso porque a ciência não estudou um mestre budista, não estudou alguém que medita, não estudou um mestre iluminado, né, uma pessoa que despertou sua consciência. Se a ciência estudasse uma pessoa que despertou sua consciência, ela veria que uma pessoa que desperta a consciência pensa quando quer. Ela não é dominada pelos seus pensamentos. Isso, inclusive, é aquele estado que a gente vai falar daqui a pouco também, acho que o Luiz trouxe, né? De Turiya, aquele que conquistou o Nus, né? É um estado de iluminação mental. A pessoa tem controle sobre si mesmo. Não é o ego que fica ali maquinando 1 milhão de pensamentos de forma automática, rodando vários programas, a gente começa a pensar numa coisa, quando vê, terminou em outra, e aí surgem essas dinâmicas do TDAH, que a gente conhece hoje em dia, né? Várias dinâmicas aí dificultosas, né? Fenômenos difíceis de lidar, né? Por exemplo, a gente não nega eles, né? A gente só está falando que tudo isso é um trabalho que é possível ser, digamos assim, solucionado, né? Com o despertar da consciência e com esse trabalho de morte psicológica, porque é o ego que causa isso na nossa psicologia. A gente falou um monte de coisas aqui, tá? Mas a gente vai voltar para o nosso slide. Então, o Eckhart Tolle aqui, ele fala assim, ó, ele fala que é essa ruptura que acontece, né, entre a mente e a consciência e o observador. Esse é um processo de despertar, isso que eles chamam de um processo de despertar, né? Quando a gente começa a estar atrás do pensamento, constantemente. Porque é normal que a gente, às vezes, em algum momento do nosso dia, a gente consiga estar ali, assim, no que a gente chama de terceiro estado de consciência. A gente vai explicar isso para vocês ao final. Mas é um estado de consciência de alerta novidade, alerta percepção. É quando a gente está em consciência de si mesmo, das coisas que estão à nossa volta. Né? Então, a gente, às vezes, consegue entrar nesse estado, mas ele não é constante, ele não é contínuo. Esse que é o problema da nossa vida, digamos assim, né? Porque é isso que
que realmente, né, a gente ter que trabalhar sobre si mesmo, porque a gente não tem essa capacidade de estar sempre ali presente, com as rédeas da nossa vida, digamos assim, né, controlando a nossa vida, controlando nossos pensamentos, canalizando a nossa vontade para o lugar correto. A gente não tem essa condição a todo momento, né? A gente não tem a capacidade de fazer de verdade, porque a gente não tem a consciência plena ainda. Então, no caso da maioria das pessoas, ele fala aqui que é um acontecimento. Não é um acontecimento, ele está falando, porque com ele foi um acontecimento. Porque ele acordou como se fosse assim. Ele acordou em algum momento, depois dele perceber que ele tinha pensamentos de depressão, dele percebeu assim, mas quem é esse que fala na minha mente que queria me matar? Ele chegou nesse estágio, né, de querer se suicidar, de querer se matar. Ele estava pensando nesses pensamentos, ele estava com esses pensamentos dentro. E foi aí que ele teve esse despertar, ele falou assim, mas quem é esse que está por trás de mim? Quem é esse? Então, quem sou eu? E aí que ele percebeu essa presença desse ego, né, disso que não é ele, porque aí que ele se desdobrou a consciência, ele percebeu que ele estava por trás de todo esse pensamento, que tinha uma presença ali. Então ele descreve isso no livro, de forma bem legal, né? Então ele passou por como se fosse um acontecimento, e aí ele narra assim, ó, que após esse fenômeno ele ficou um dia inteiro em consciência total, plena, só vivendo o momento. Ele descreve assim, né, que ele só estava vivendo o momento ali na realidade, e ele viu como a grandeza da vida era, como a vida era grande nos seus pequenos detalhes, a grandeza das coisas. Então ele descreve assim esse despertar de consciência de uma forma bem bonita, né? Porque é isso, né? É a gente se conectar com a vida no seu potencial, na sua integralidade. A consciência que dá essa capacidade. Então, enfim, é bem legal. Por isso que a gente está exaltando aqui um pouco esse ensinamento, né? Esse autor aqui, né? Ele é bem... Seguimos aqui. Essa imagem é para ilustrar, né? A gente tendo como se fosse um lapso de luz, de insight, de consciência, assim, quando a gente se dá conta de algo, né? Espero que a gente esteja sentindo algo bom, né, desse tema, né? Que a gente possa perceber o potencial que tem da gente buscar esse despertar, buscar estar consciente de si mesmo. E a magia que tem nisso. Isso aqui também, eu faço uma analogia desse despertar da consciência, né, com ao mito da caverna. Acredito que seja um mito aí que acredito a maioria já deve ter visto, ouvido, escutado, né? Tem várias formas de fazer a interpretação, né? Mas aqui a gente interpreta, né? Nesse sentido, né? De saindo das sombras da ignorância, né? Dos objetos falsos, né? Sendo ali projetados na caverna, na parede das cavernas, com figuras subjetivas. É um mundo subjetivo, né? Controlado por outras pessoas, porque essas pessoas que estão ali presas não veem que estão sendo manipuladas, né? Que essa realidade que elas estão vivendo é uma realidade falsa, conduzida por outras pessoas que se beneficiam, de certa forma, né, dessa prisão delas. Estamos fazendo reflexões, né? Inclusive, esse mito ele tem muita relação com o filme Matrix. Eu não sei se vocês viram o filme Matrix. É um filme bem interessante, assim, que traz uma perspectiva, né, de alguém que acorda para uma realidade diferente daquela que estava inserido, né? Como se fosse assim, eu estava vivendo num mundo de ilusões, de fantasia, e aí eu acordei para a vida real, né? Eu me dei conta de alguma coisa, eu percebi algo. E isso é um pouco também, né, na minha perspectiva, assim, né, na gnose, a gente tem muito essa visão de que o tema despertar da consciência acaba causando isso, né? Porque a gente passa a se ver de forma diferente, a gente vê que tem ali todos esses fantoches, né? O ego ali que nos gera, nos cria ilusões, cria ideias equivocadas, enfim, sobre a vida. E aí a gente, em algum momento, se dá conta, vem alguém, vem um instrutor, vem um tema, vem um curso de autoconhecimento e começa a falar assim, gente, tem um outro caminho, tem uma outra forma de viver, tem uma outra realidade para nós, tem um sol ali fora, tem uma realidade verdadeira, né? Então, eu acho bem interessante esse mito para trazer aqui com esse tema, né? Seguimos aqui com o tema.
Esse aqui se chama Carl Jung, né? É um psicólogo, né? Que desenvolveu aí muito conhecimento da psicologia, muitas teorias aí que, inclusive, é considerado um psicólogo gnóstico, né? Ele é considerado gnóstico, né? Por conta da sua visão de mundo, digamos assim, né? Uma busca de comprovar a realidade das coisas, né? Como a gnose nos mostra, né? Que é possível experienciar algumas verdades da vida, as verdades da vida, né? Por experiência direta, né? Então, ele fala assim, ó, sobre esse tema. Não há despertar de consciência sem dor. Meio profundo isso, né? As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar sua própria alma, sua consciência também. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim tornar consciente a sua escuridão. Tá? Então, essa frase aqui que a gente trouxe, né, dele para mostrar, né, que esse processo de despertar a consciência não é assim, só beleza, só maravilha e imaginar a figura de luz, agora eu sou de luz, meu Deus, não. É tendo que realizar esse trabalho, né, sobre si mesmo, que é um trabalho dolorido, é um trabalho árduo, né? A gente lidar com a nossa inconsciência não é uma coisa tão fácil assim, tá? Não é só ter um tema desses e estar resolvido. A gente tem um trabalho para ser feito. É uma constância, chega a ser um propósito de vida, despertar a consciência, né? Chega a ser um propósito de vida, não é por mais que aconteceu aquele acontecimento com o Eckhart Tolle, né? Em algum momento ele voltou ao normal daquele fato. Ele teve que fazer um trabalho em si mesmo também, provavelmente, né? Porque a gente tem que trabalhar nossa inconsciência, tem que trabalhar essa escuridão representada pela inconsciência em nós, né? Então, é por aí. A gente vai tentar aqui refletir com algumas frases, né, para tentar captar melhor o significado dessa ideia de consciência, dessa consciência. Consciência vem do termo latino, conscientia, de conscience. Estar ciente. Consciência é quando a gente está ciente, em termos simples, né? Quando a gente se dá conta de algo, quando a gente percebe alguma realidade, alguma verdade sobre a vida, sobre nós mesmos, e a gente fala, eu não considerava isso aqui. Quando a gente acha uma pecinha do quebra-cabeça da existência, de nós mesmos ou da vida, enfim, forma de lidar com as pessoas ou sobre alguém. O exemplo disso é perceber o ego, gente. Quando a gente começa a perceber o ego em nós, já é ali umas pecinhas que vai se encaixando nesse despertar, nessa dar-se conta. Olha, eu percebi que existe algo em mim que eu não sou. Dentro desse tema, isso é possível? Ou seja, a gente começa a perceber que temos condutas, temos formas de pensamento, formas de sentimento que não provém do que a gente é como essência. É uma ilusão que é causada pela ignorância da nossa própria natureza interior. Causada pela ignorância, às vezes, do próprio autoconhecimento, dessa falta do autoconhecimento, né? Então, quando a gente passa a estar ciente das coisas, quando a gente se dá conta, quando a gente tem claridade, quando a gente tem o conhecimento, a luz de algo, a gente sabe por que é aquilo, a causa e o efeito, por que aquilo é assim, da onde que isso veio, a gente passa a ter esse processo de despertar a consciência, de estar ciente das coisas. Então, consciência é ter ciência, estar ciente, dar-se conta, perceber algo. Eu chamei Eureka aqui porque tem algum cientista, se eu não me engano, né, que em algum momento fez uma descoberta genial, né? Eu não lembro qual foi essa descoberta, mas ele falou Eureka. Ele foi o autor dessa palavra, né? Eureka! Quer dizer, ele descobriu algo, ele se deu conta de uma coisa da realidade, né? Aí que vem por exemplo, assim, todo o conhecimento que a gente descobre da vida, tudo que está em oculto, e a gente passa, e o ser humano foi lá e passou a descobrir, né, com esses grandes cientistas, essas grandes pessoas, né, que descobriram o funcionamento do universo. Imagina Einstein, né, que fez uma teoria, que descobriu como funcionam as coisas no universo, na vida, né? Por exemplo, a gravidade também, a descoberta da gravidade, como a pessoa se deu conta, né? Nossa, existe uma gravidade, isso aqui é a gravidade. Então, a pessoa teve que passar por um processo de despertar naquele momento. Eu despertei para uma realidade. Eu me dei conta de algo, de como as coisas funcionam. Então,
isso também faz parte do processo de consciência, né? Quando a gente passa a ter o conhecimento de algo que até então estava desconhecido para nós. O conhecimento de algo que não conhecíamos. Isso é também despertar. Quando a gente começa a perceber as coisas, tá? Então, a nível interno, psicológico, é como a gente falou no começo, é ter percepção de que temos percepção, a autopercepção de si mesmo. Não é só perceber as coisas fora de nós, é perceber que nós percebemos as coisas. Parece redundante, né, falar disso, mas... Enfim, não sei se vocês me entenderam, mas espero que sim. Torço para que sim. Perfeito, Luiz, pelo menos está me entendendo. Obrigado, Luiz. Então, Karen também. Show. Então, então não estou falando em grego, né? Não estou falando em português, vocês falam em um outro português, mas a gente está se entendendo. Então, isso está perfeito. E essa consciência também está associada, então, a esse estado interno que a gente comentou já um pouco ali atrás, né? Que possui níveis, que a gente vai falar hoje desses níveis de consciência, que vão desde a inconsciência, que é um nível mais baixo, né? É o não ser, digamos assim, né? Tem o ser e o não ser, é a consciência e a inconsciência. E é a escuridão total, né? A inconsciência total é a icácia, se chama icácia, tá? E o despertar pleno, quando a gente acorda plenamente para a realidade, a iluminação de alguma área da nossa vida, de alguma coisa no mundo, porque se dá por áreas. O despertar nunca é assim, eu vou estar ciente de tudo, uma omnisciência que vem do nada, um conhecimento de tudo a todo momento. Não, externo a nós e dentro de nós. Não, se dá por áreas, sempre. E a área mais importante do despertar, antes de querer conhecer tudo que existe fora de nós, a gente deveria conhecer o que tem dentro de nós. Porque só assim a gente consegue alcançar conhecimentos verdadeiros. Se a gente não conhece a nós mesmos, que é quem causa o significado das experiências e das coisas fora, para que adianta? Então, a área mais importante do despertar é o interno, geralmente. A gente foi muito longe como civilização no despertar das coisas fora, né? Conhecer o mundo fora de nós. Desde o pequeno, a gente foi no microscópico, como funciona a realidade, né? Mínima, assim, das coisas mais pequenas, até o macro, como é o grande, como funciona. Externamente, a nós, a gente conhece muita coisa. A gente já conhece muita coisa externa. Mas dentro de nós, a gente conhece muito pouco. Essa é a última barreira da evolução do ser humano. A gente tem que chegar nesse ponto, de começar a olhar para dentro, evoluir o nosso ser, evoluir a nossa consciência. É isso que falta para nós, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tenho notado, só um pouquinho. Aqui eu fiquei de dar uns exemplos práticos, né, para a gente também não ficar só na teoria. Por exemplo, né, o que seria características de uma pessoa que está consciente? Por exemplo, eu vou dar exemplos simples do dia a dia, tá? Porque a consciência se expressa no dia a dia, tá? Ela não é uma abstração da realidade, uma teoria abstrata que ninguém atinge, não. É uma coisa do dia a dia. Por exemplo, quando a gente deixa a chave ou algum objeto em algum lugar e a gente não lembra onde a gente deixou. O que isso significa? Que a gente não estava consciente. Quando a gente colocou aquele objeto lá, a gente não estava consciente que a gente estava colocando o objeto lá. É uma coisa tão simples, mas assim, parece um pouco sem dano, né? Que não causa nenhum problema na nossa vida, mas isso acontece em muitos níveis, em muitos contextos, né? Então, não só externo, né? O problema é quando a gente não lembra, às vezes, de coisas internas também. Então, mas é um exemplo simples, né? Que a gente esquece das coisas. A gente às vezes está aqui, mas não está. A gente entra no piloto automático. A gente faz coisas e depois a gente não lembra o que a gente fez. A gente conhece muito o fenômeno da inconsciência quando, às vezes, a gente tem, né, alguma fase da vida ou algum amigo, né, que bebeu demais e perdeu a consciência, né, daí, sei lá, às vezes não lembra do que fez um monte de besteira, fez um monte de loucura, tava na inconsciência total, né, sendo vítima ali do que ele tem interno, desses valores, né, às vezes, do inconsciente. Então, são exemplos, né, às vezes a gente consegue perceber o que é uma coisa quando a gente percebe o que ela não é.
Então, isso não é consciência. Quando a gente não se dá conta das coisas, quando a gente não percebe o que a gente faz, quando a gente não se dá conta dos pensamentos que a gente tem. Isso não é consciência. Quando a gente tem consciência, a gente sabe por que a gente pensa aquilo, a gente começa a descobrir as causas de tudo isso, dessa nossa vida interior. Pensamentos, emoções. Não é positivo, mas é normal. Infelizmente, no mundo atual é assim mesmo. As pessoas consideram isso normal, né? Uma mente que toda hora está ali frenética, com 1000 pensamentos, sem controle. Né? Mas isso é porque a humanidade hoje, no tempo atual, não tem esse autoconhecimento. Não ensinaram para nós na escola todos esses ensinamentos, né, da consciência, esses mistérios desse autoconhecimento. Já deveriam ter ensinado para nós há muito tempo. Mas por que será que não ensinaram? Quem será que se beneficia com a ignorância humana? O despertar, ele é difícil também, por causa que a gente começa a perceber realidades da vida fora, amplas também, tá? Mas seguimos. Por exemplo, mais um exemplo aqui. A gente às vezes fala, né? Fiquei cego de raiva. Fiquei cego de raiva, né? Uma pessoa, quando está ali inconsciente, quando ela perde a consciência, ela tem atitudes, ela tem atos, que ela perde o controle, ela nem. Depois que ela volta a sanidade dela ali, ela volta à lucidez, ela fala: Meu Deus, eu não sei o que eu fiz, eu não sei o porquê eu fiz isso. Eu entrei em consciência, eu fiz absurdos, eu bati, eu agredi, eu matei, enfim. Isso é uma realidade que existe na vida do ser humano. Se ele não tem controle sobre isso, se ele não faz um trabalho sobre si mesmo, ele pode ser vítima dessas circunstâncias da vida, né? Às vezes, níveis e níveis, né? Óbvio. Com certeza. São reflexões aí do sistema, né? Nosso sistema aí, ele não é movido pela consciência de verdade, né? Pelos valores da essência. Nosso mundo atual, os interesses dele são mais interesses do ego, né? Como a gente conhece na gnose. Seguimos. Ó, aqui um outro exemplo, quase que uma referência para trazer para vocês, né? São formas que se retratava a consciência há um tempo atrás, muito tempo atrás, né? Por exemplo, falavam que a consciência era atributo do espírito, né? O daimon. Isso é um filósofo, né? Que falavam isso, os filósofos, né? O daimon de Sócrates, eu acho, né? Que foi quem cunhou essa ideia do daimon. O que era esse daimon de Sócrates, né? Era a consciência. Chamado também de faculdade condutora, pelo Marco Aurélio, seu livro de meditações, isso 2000 anos atrás, né? Então, imagina, ele já se referia a essa realidade da consciência por meio da palavra faculdade condutora. E mais antigamente ainda se falava do daimon, tá? Que é essa consciência, esse espírito no ser humano, essa inteligência, essa instância que nós podemos acessar, que é a instância da inteligência verdadeira, dali que vem o conhecimento, a sabedoria, né? Ela não é o pensamento, nós temos que ter isso bem claro, tá, pessoal? A consciência não é pensamento. Ela tá mais para saber que pensa, a percepção do pensamento, mais do que o conteúdo do pensamento. Ela não é o conteúdo do pensamento. Os conteúdos do pensamento são da mente, que tem ali sua realidade. Mas sem essa faculdade condutora por trás, a mente, ao invés de servir para as suas finalidades, né, servir para construir uma realidade positiva, para planejar nossa vida, elas podem nos fazer vítima, né, de criar fantasias, de viver medos, expectativas irreais, de viver um mundo irreal, um mundo de fantasia, né? Isso é terrível, porque isso impede que a gente viva a realidade verdadeira como ela é. A gente vive mundos de fantasias e teorias subjetivas, e a gente se baseia nisso aí, a gente é levado por isso aí tudo, por uma série de opiniões, crenças, muitas vezes sem fundamentos, sem uma consciência por trás verdadeira do porquê é assim, porquê não é assim, o que está por trás. Então é mais ou menos por aí. O mestre Samael Aun Weor fala o seguinte da consciência, ele fala que é uma espécie de apreensão, uma espécie muito particular de apreensão de conhecimento interior.
Por meio da consciência, ela se torna um veículo de conhecimento. Por meio da consciência, a gente pode chegar a conhecimento. Totalmente independente da atividade mental, inclusive. É um pouco misterioso, né? Mas é aqueles insights. Alguém já deve ter tido isso aí. Aquele insight, aquela informação, aquela sabedoria, aquela resolução de uma equação ali que a gente estava tentando matutar e como que eu faço e não sei. Até que chega aquele insight, aquela luz, assim, que vem assim como... Ah, é isso! Percebi, é isso? Einstein falava uma coisa que eu acho muito interessante e retrata isso que a gente está falando. Ele fala assim, ó, eu penso 1000 vezes, penso muito, e não chego nas conclusões. Eu deixo de pensar, mergulho em silêncio, e aí as informações me vêm até mim. E Einstein, gente, né, considerado aí um dos maiores gênios da humanidade, né? Em uma frase que ele fala isso, disse isso, né? Então imagina, né? Às vezes é na meditação, é nesse silêncio da mente que a gente acessa informações reais sobre as coisas, sobre algo. Ali que a gente acessa a sabedoria dessa nossa consciência, dessa capacidade de enxergar o real, a capacidade de descobrir coisas novas, descobrir realidades, descobrir o que é e o que não é. Tá ficando interessante? Tá claro? O que tá achando? Daqui a pouco a gente tá caracterizando bem a consciência para vocês, tá? Eu tô fazendo assim uma amplitude nisso aqui. Depois a gente vai vir para pontos mais práticos, tá? Agora a gente já vai entrar nos pontos mais práticos. Então, show de bola. O pessoal tá feliz aqui com o tema. Estimulante, tá sim, perfeito. Maravilha, que bom, fico muito feliz, tá? A gente está se aprofundando bastante, mas acho que é beneficioso isso aí para nós todos, né? Então vamos lá. Em breve a gente vai começar daqui a pouco com... Vamos começar daqui a pouco, agora já com questões mais pontuais desse tema. Por exemplo, qualidades, né? O João gosta do exemplo, maravilha. Os exemplos são necessários, né? Para a gente conseguir visualizar bem aquilo ali, né? Perfeito. Então, ó, mais exemplos, de certa forma, né? Seriam as qualidades de alguém que está com a sua consciência, né? Como uma pessoa que tem consciência de si mesmo, das coisas, ela consegue manejar a sua atenção. É uma qualidade da consciência, né? Ela sabe o que ela dá atenção de momento a momento. Ela tem controle da sua atenção. Isso é muito bom. E existem tipos de atenção, né, que eu coloquei aqui uns exemplos, né? Formas da gente direcionar a nossa atenção, né? A seletiva, dar foco em apenas um estímulo, a alternada entre uma coisa e outra, só que sem se perder, né? A pessoa tá ali. A gente é bom nisso quando a gente tá andando de carro e mexendo no celular ao mesmo tempo, né? Quem nunca fez isso? Não, não é aconselhado, mas a gente já fez isso, eu acho, né? Alguém já deve ter feito isso alguma vez. Tá prestando atenção, pilotando, andando ali, ao mesmo tempo olhando o celular. É uma atenção diferente, exige muita consciência a pessoa fazer isso, né? Concentrar em apenas uma atividade, né? Sustentada. Ficar bastante tempo concentrado em uma só coisa. Essa é a capacidade fantástica, né? Uma pessoa que quer se aprofundar em alguma coisa, em algum conhecimento, em alguma tarefa, né? Tá ali integrada com aquilo, né? Sem distração. Imagina, gente, a distração é o veneno da nossa vida hoje, né? A gente quer fazer alguma coisa, não consegue ficar ali tranquilo fazendo uma só tarefa, né? A gente quer mexer no celular e cheio de coisa, né? Isso é porque às vezes falta consciência na nossa vida, tá bom? Então é uma qualidade da consciência. Quando a gente começa a despertar a consciência, a gente vai conseguir ter mais essas qualidades, né? Não fazer nada é fazer algo, claro, às vezes né? É o ócio dos antigos filósofos, né, Luiz? Você já ouviu falar disso? Eles tinham o momento do ócio, né? Que era o momento de... As pessoas interpretavam isso equivocadamente, né? Que interpretamos como preguiça, né? O momento como de ficar da preguiça, né? Mas eles eram um ócio criativo, né? Eles queriam não se conectar com essa presença de si mesmo e nisso aí
eles refletiam, vinha conhecimentos para eles, se conectavam com a consciência. É quase uma meditação, né? Quando a gente decide descansar, por exemplo, vou descansar, não vou fazer nada, vou relaxar minha mente. É um fazer. Exige uma atenção, né? Para a gente não ficar ali se distraindo e tal. Então, faz sentido, é muito legal essa colocação aí. Bacana. Não sei se ficou uma dúvida. Pode perguntar aí. Outras coisas, qualidades da consciência, tá, pessoal? Por exemplo, está aqui no tema, né? Novas percepções sobre as experiências. Isso é uma grande capacidade da consciência, né? Começar a ampliar nossa visão de mundo, perceber que a realidade é muito mais ampla do que, às vezes, um pequeno recorte que a gente costuma olhar dela, né? Isso é uma capacidade da qualidade da consciência, né? Uma pessoa que começa a olhar a realidade por mais espectros, por mais ângulos. Ela começa não só a ficar olhando o seu ângulo, mas ela começa a entender o ângulo do outro também. Isso é muito profundo, tá, pessoal? A pessoa, para ter empatia, ela precisa ter consciência de analisar o outro pelo olhar do outro, não pelo nosso parâmetro, não pelo nosso padrão, não pelo que nós conhecemos. Olhar a vida do outro pelo que a vida do outro é. Pelos outros recortes, por outros ângulos da realidade. A realidade, às vezes, é muito ampla. E despertar a consciência é ver a amplitude da realidade das coisas. Tanto fora de nós, como também de nós mesmos. Dentro de nós. Nós somos um ser muito amplo, muito complexo, né? Ainda mais quando nesse sistema do ego que a gente está. Então a gente precisa compreender a si integralmente, se olhar para dentro, começar a compreender nossas nuances, os mais pequenos detalhes do nosso ser, desse ser que nós encontramos. Então é uma faculdade da consciência. Olhar também para determinados fatos da realidade, né? E perceber que a realidade sempre tem mais de um ângulo, sabe? Isso é muito interessante. A gente vê que eu tenho o meu ângulo que eu estou olhando vocês aqui. Tem o ângulo que vocês estão olhando para mim. Então, cada situação, cada evento vai ter o teu ângulo, mas vai ter o ângulo do outro também. E às vezes difere, é possível. A realidade não está num polo, não está em outro. Né? Isso é sair dessa tese, dessa antítese, às vezes que as pessoas ficam presas, né? O certo e o errado, a realidade é muito mais ampla que o certo e o errado. O certo e o errado às vezes não encaixa em tudo. Então é a gente começar a compreender que às vezes tem o errado dentro do certo. Tem o certo dentro do errado. É uma coisa complicada de explicar isso aqui. Né? Por exemplo, às vezes a questão da virtude, né? Que é o equilíbrio, né? Se tem um pouquinho de desequilíbrio ali, já não é virtude. Tem que ter um equilíbrio entre extremos, muitas vezes, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de algum ego que vocês devem ter estudado ali, da preguiça, por exemplo. A preguiça é o desequilíbrio, né? O extremo da preguiça seria a pessoa só ficar em atividade, não conseguir repousar. É o workaholic, né? Digamos assim, né? Aquela pessoa que não sabe ter o descanso, não sabe ter o repouso. É um equilíbrio entre repouso e atividade. Isso é a virtude. É a diligência que a gente chama, né? É a pessoa que sabe o tempo de não estar presa nos extremos. A prisão dos extremos é cair ou ficar em inércia demais, né? Ou acabar ficando em movimento demais. Tudo na vida é esse equilíbrio. E os pontos de vista sobre a realidade também são assim. Porque se a gente pensa assim, o partido de direita contém a verdade, contém o certo. Vocês acham que é assim? Não é. E o partido da esquerda contém a mentira ou a verdade e o outro que está errado. Então, a realidade é mais complexa que isso. Quando a gente olha para fora, tá bom? É uma qualidade da consciência. Reflexão é analisar com critérios a realidade. Começar a olhar as coisas com critério, com reflexão, com análise. A pessoa que reflete sobre as coisas, a pessoa que reflete sobre a vida, sobre si mesma, sobre o porquê das coisas, é uma pessoa que tá com a consciência ativa. É uma qualidade da consciência.
A gente questionar as coisas. Uma pessoa que tem consciência se questiona. Perfeito? Não quero cansar, a gente tá dando 1 hora de tema. Como que vocês estão? Vocês querem 5 minutinhos para dar um relaxamento, tomar um café, sei lá, tomar à noite aí em Portugal não tem como tomar café, né? Tomar uma água. Podemos seguir? O que a maioria pensa aí? Pode seguir. Pode seguir. Pessoal, tem alguém que acha que está meio cansado, está meio baqueado aí? Vamos acordar e vamos seguir então. Bora lá. Eu falo porque para também não ter uma exaustão mental, né? Não quero. Também posso seguir também. Então, perfeito. Então vamos seguir. A gente está falando aqui das qualidades da consciência, né? Capacidade de reflexão, de discernimento, de refletir sobre as coisas, questionar. Uma pessoa que está despertando a consciência, ela tem que questionar as coisas. Não dá para entender tudo como verdade. Temos que refletir por o que é e o que não é. Enfim. Acessar o insight, quem já falou, né? É uma intuição, é um conhecimento direto de algo. Quando a gente se dá conta de algo, percebe uma realidade, se dá conta. Isso é uma qualidade da consciência. Porque, como eu falei, gente, como todo o conhecimento foi desvendado, como as pessoas descobriram coisas a partir do nada, imagina. A pessoa teve que se questionar, ela teve que analisar, ela teve que ter um insight da consciência. Para questionar o sistema core das coisas, do por que as coisas são como são, ou por que as coisas funcionam assim. Isso é muito interessante. Capacidade de memorização é uma qualidade da consciência. A pessoa que tem... Porque a memorização é assim, ó, é você conseguir... Claro que a capacidade da mente, ela é limitada. Então, a gente dá conta disso também. É um grande ponto, porque a gente, às vezes, tem muita impressão, muita informação, e a gente não seleciona o que é realmente importante dentro do importante. Porque a nossa mente não é capaz de, conscientemente, gravar tudo o que está acontecendo e se lembrar de detalhes minuciosos das coisas. Ou até é possível, mas para isso a gente tem que ficar ali revisitando um material, ou algo que a gente está estudando, ou aquela experiência que a gente quer entender. Então, isso é bem interessante, né? A pessoa que estuda para algum concurso, que estuda para algo, ela precisa aprender a ciência da memorização, de trabalhar com a mente, de selecionar as informações. Aí tem toda a forma de fazer esquemas, de fazer mapa mental, para conseguir visualizar isso aí tudo na mente, né? Conseguir utilizar as faculdades da mente e da imaginação, de lembrar, visualizar, né? Fala muito do Palácio da Memória, né? Pessoas que conseguem gravar uma infinidade de informações, assim, de cartas. Tem seres humanos que se aprofundaram na memória, assim, que colocaram consciência nisso de uma forma absurda. Ele lembra-se combinações de cartas, sequências e informações, assim, que vocês ficariam... A gente fica bobo. Falam do campeão mundial de xadrez, o Magnus Carlsen. Quem gosta de xadrez aqui, né, vai entender meu exemplo. Deixa eu só ler o comentário aqui da Karen, que eu achei bem interessante. Temos de ter um tempo para isso também. Se estamos o tempo todo ocupados com as demandas, fica difícil acessar isso tudo. E ainda assim, temos um insight e deixamos passar batidos. Claro, Karen. Precisamos ter algo que a gente chama de vida interior. Né? Se a gente está sempre só direcionado para fora, tarefas e fora de nós e tal, como que a gente vai ter esse tempo, né, para se conectar com a consciência, com as coisas de nós mesmos, né? Fica difícil. Fica mais difícil mesmo, né? Mas a gente precisa se voltar para isso. Querendo ou não, é um caminho aí de desenvolvimento, né? Que a gente tá urgente no nosso mundo atual, né? Tanta problemática, tanta complicação, né? A gente precisa se voltar para isso. É um compromisso diário, Karen, com certeza. Ter uma vida interior voltada para esse caminho de autoconhecimento, de estar ali se relacionando com essa consciência, consigo mesmo, com esses fenômenos, né? Tem que ter tempo, tem que ter um tempo. O Luiz falou alguma coisa aqui que eu não entendi, e o contrário também. Você explica, Luiz, fazendo favor?
Não estou entendendo, não entendi direito. Sim. Então, em certos momentos, quando entendemos tentar perceber o quem somos ou se estamos em determinado... Eu falo pessoalmente porque eu vivi numa certa zona do país em que eu tinha regressado de França, que eu vivi na França, e então havia muito movimento, era só sirene de um lado para o outro, aquela coisa que só carro. E eu regressei a Portugal e fui parar a um local em que havia pouca coisa. Inclusive, ao invés de ouvir aviões e ambulâncias, isso eu via ovelhas. E então comecei a virar-me para... Infelizmente partiu o perono e a tíbia. E eu comecei a ter eu colidi comigo mesmo. Porque eu comecei eu comecei a ficar nervoso. Comecei a ficar... o meu interior, as minhas emoções começaram como se quisessem falar comigo. A minha mente não parava. E então eu tive que forçar ela a parar. E houve momentos muito bonitos em que era eu e eu apenas, só na paz, e na pura observação daquilo que eu estava a pensar, daquilo em que pouco eu pensava. Eu tive um momento muito bonito, no meio daquela confusão toda, no meio daquela diferença, no meio daquela mudança. Eu tive um momento muito bonito que para sempre recordar, e foi um momento em que eu conseguia... creio que consegui entender aquilo e me auto-observar. Por isso também, só que fui fundo demais. Depois, quando voltei recomecei a trabalhar, etc., quando fiquei melhor de pé, houve ali uma diferença em que a minha convivência com os outros, ela não estava... Eu sentia-me magoado, sentia que algo não estava bem. Eu acho que tive mal, julgava, eu comecei a julgar, porque aquela pessoa isto, aquela pessoa aquilo, e de facto eu estava mal, porque ou seja, houve ali várias mudanças de estados, porque eu fiquei muito tempo sozinho, fiquei muito tempo comigo mesmo. E depois demorou um pouco eu a voltar a inserir-me na sociedade, digamos. Interessante. Muito legal assim, seu relato, né, de alguma fase que você viveu e que você se deparou com essas realidades internas, né, e que também realmente não é que é fácil, né, realmente tem suas dificuldades, né, ainda mais se a gente não tem como se fosse o mapa do caminho, né, não tem alguém que já trilhou, já avançou mais adiante, né. A gente vai entender isso hoje também, Luiz, que para a gente chegar na meta, no objetivo, a gente precisa de alguém que já trilhou esse caminho. É difícil, não tem como, sinceramente, não tem como despertar a consciência sem ter alguém que já despertou a consciência nos conduzindo. Você precisa de alguém que já conhece o caminho. É a mesma coisa para se libertar de uma prisão. Para querer fugir da prisão, você tem que ter um plano, mas para ter um plano, você tem que saber o mapa, você tem que ter alguém que já conseguiu algo nesse sentido. Então, não é fácil conduzir nesse mundo interior, porque a gente se depara com muita coisa que a gente não sabe lidar. Então, não é fácil. A pandemia mesmo, né, quando veio para o mundo, ela veio, foi uma coisa difícil, claro, terrível, com certeza.
mas teve coisas boas nisso, em algum sentido, nesse sentido do despertar da consciência, porque as pessoas foram obrigadas a parar de fazer tudo que estavam fazendo mecanicamente, parar de se voltar tanto para fora, né, e começar a olhar mais para dentro. E aí se depararam, às vezes é difícil, não é que é fácil, porque a gente se depara com esses egos que a gente nem sabe o que é, né? Você já tinha esse conhecimento do ego, por exemplo. Se a gente não tinha esse conhecimento, já dificulta a nossa vida, porque a gente já começa a se deparar com isso, a gente fala, mas o que é isso? O que eu sou? De onde que vem isso? E a gente já Acabei de começa... fazer um comentário lá. Desculpa interromper. Acabei de fazer esse comentário, justamente que na época da pandemia foi onde emergiu muita coisa, e aí foi um momento também de a gente buscar essa ajuda e olhar para dentro. Acabei de fazer o comentário, me desculpa interromper, que eu acabei de fazer o comentário lá. Uhum, tá, não, tá perfeito. Tá, é isso mesmo, que bacana ouvir, né, um pouco dos relatos aí de você, do processo de vocês, né, esse processo que de alguma forma contribuiu para vocês estarem aqui buscando estudar a gnose, buscando entender esses conceitos, né, sobre o despertar da consciência, sobre o ego, porque isso aí tudo vocês se depararam nesses momentos, né, tiveram que se deparar. A síndrome do pensamento acelerado, eu sei que quem que falou sobre isso é o... como que é o nome do médico? Ele tem vários... Augusto Curry, Augusto Curry, sim, genial ele também, né, maravilhoso, que interessante. Que bom, gente, então é isso, agradecemos os relatos, né, para contribuir aqui, se alguém mais depois quiser falar alguma coisa, fique à vontade, é muito bom, eu acho muito rico, assim, ouvir um pouco o processo de cada um, porque a gente sabe que esse caminho que a gente está percorrendo aqui no curso de autoconhecimento, esse caminho do autoconhecimento é um mistério, como a pessoa chega nisso aqui, né, ela tem que viver um processo de interiorização, chega a ser um processo espiritual, né? Chega a ser um processo espiritual de se conhecer a si mesmo, de começar a olhar essa realidade de uma forma diferente. Meu Deus, o que é essa vida, né? O que é a vida? A gente está vivo, né? Chega a ser às vezes uma loucura se a gente olhar assim como funciona tudo, né? Perfeito, é claro, por ter buscado a cura, né? Realmente, por ter buscado tratamentos, né? E buscado ajuda, isso é maravilhoso, né? E que bom. Mas seguimos aqui então, pessoal. Aqui é um outro exemplo, né, de como a consciência se expressa, tá? Para exemplificar também um pouco mais essa questão. É lucidez. Como que a consciência se expressa quando a gente está com consciência? O que a gente tem? Lucidez, capacidade de dar conta, discernir o que está acontecendo, sensibilidade, capacidade de percepção sutil dos detalhes de cada experiência. Muito interessante, né? Tranquilidade, uma serenidade. Pessoa, isso é uma capacidade da consciência. Estar presente no momento presente, no agora. Não ficar no labirinto da mente, do tempo, preso de, ai, isso e aquilo, e, sabe, naqueles compromissos e pirando a cabeça. Não, relaxa, vamos fazendo as coisas. A gente segue o fluxo, no nosso tempo, sem crise, sem loucura, aqui e agora. Vamos lá, vamos de pouquinho. Estar aberto e receptivo para novas coisas, não ficar julgando tudo que a gente vê. Estado de não julgamento, né? De olhar a vida e ficar nomeando tudo. Ai, isso, aquilo, aquilo. Não, estar aberto para a realidade, para a vida, porque está acontecendo de forma, pensamento em branco. Não achando que sabe, não, estando aberto. Isso é uma capacidade maravilhosa. Uma pessoa que está aberta, receptiva, é uma pessoa que está aprendendo sempre, com todas as experiências. Porque ela não fica só se embasando no labirinto da mente, da memória, às vezes do que já foi, do passado, não sei o que. Ela está ali vivendo e aprendendo com a sua própria consciência. Autocontrole, também falaram aqui o João. Com certeza o autocontrole é uma capacidade da consciência, tá? Então a consciência nos confere muitas maravilhas, de verdade. Por isso é um tema que a gente deve buscar realmente se aprofundar, né, na nossa própria vida. A gente vai ter uma parte mais prática daqui a pouco, agora já estamos chegando nesses pontos bem mais pontuais, mais práticos, né? Por exemplo, o despertar da consciência, a gente tem que entender que são por áreas, num nível geral. Tem vários contextos de interpretar essa área, né? Seria assim, interno, colocando atenção dentro de nós, no nosso pensamento, nossas emoções, dentro de nós, interno. Investigar nosso mundo interior, pensamentos, sentimentos, intenções, se são do ego ou da essência. Estar ciente do que está passando dentro. Intermediário é o corpo. É uma consciência de que a gente tem um corpo. A gente está aqui, o que o corpo está fazendo? A gente tem controle do nosso corpo. Estado de alerta novidade, presença, lembrando do nosso corpo.
A gente tá reto? Como que tá a nossa postura? A gente lembra de respirar, né? Uma consciência do corpo, do que o corpo necessita, por exemplo. Isso também entra o autocontrole, né? Quem tem consciência do corpo tem autocontrole, né? Também tem um aspecto ali. Ele pode estar sentindo um ego ali dentro de si, às vezes tem um ego da raiva que quer fazer alguma coisa louca. Mas se a pessoa tem consciência do corpo, ela fala, não, vou me controlar aqui. Pera, calma. O externo é uma área de todas as coisas do mundo afora. Onde estão as coisas, né? É saber onde estão as coisas do nosso dia, do nosso cotidiano, da nossa casa. Quando eu quero cozinhar, onde está a panela? Onde está as coisas do externo, né? Da minha vida? Meu trabalho, como que eu faço meu trabalho? Onde que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? É o despertar da consciência em todos os campos da nossa vida, né? Nessas 3 áreas. E vai ter contexto, na verdade. Cada contexto é uma... Tipo assim, pode ser um contexto externo, por exemplo, despertar a consciência dentro do contexto do nosso trabalho, né? Entender o que a gente precisa fazer, entender como lidar com as pessoas. Tem aquela pessoa, às vezes, chata, que vem conversar conosco toda hora, que quer tirar nossa atenção, e a gente tem que aprender a lidar com isso de forma consciente, né? Então, a gente tem que ter consciência das coisas, como que a gente lida com as coisas, nos contextos da nossa vida, né? O despertar da consciência, por exemplo, como que eu faço comida, o que é bom para comer, eu tenho que despertar a consciência para entender que tipo de alimento é saudável, que tipo de alimento não é saudável, como que eu faço os alimentos, como que eu mantenho, né, um hábito de vida, de alimentação. Tem que despertar a consciência nessa área, senão a gente, sei lá, não tem saúde. Quem não desperta a consciência não tem saúde, porque só come errado, né? Não tem um hábito de comer bem, de comer saudável, de comer nos horários adequados, etc. Você vê como o despertar da consciência é amplo, e ele vai se dar em vários contextos da nossa vida, tanto externo quanto interno também. Quando a gente fala do interno é muito amplo, porque pode ser da mente, despertar que tipo de pensamento que a gente tem, por que a gente tem esse tipo de pensamento, da onde que vem nossos pensamentos, que às vezes nós temos pensamentos absurdos, de incapacidade, de derrotismo, de achar que não é capaz, de achar que vai dar errado, de medo, de não sei o quê. A gente tem que começar a observar todos esses tipos de pensamento, essas classes de pensamento que a gente tem. Começar a entender por que a gente pensa assim. Porque o pensamento constrói a nossa realidade. O que a gente pensa, a gente está construindo a nossa realidade, independente de ser inconsciente. Se a gente não tem consciência, a gente está construindo a nossa realidade inconscientemente, porque pensamentos tem ali. Se a gente não está consciente deles, eles estão ali, acontecendo. Quando a gente olha para dentro, a gente percebe que a nossa mente está toda hora pensando, e muitas vezes pensando as piores coisas, pensando negativo, atraindo negativo. Vocês já ouviram falar da lei da atração? Que o que a gente pensa, o que a gente emana, a gente vibra, a gente atrai para nós. Se a gente fica pensando negativismo, que vai dar errado, que não sei o quê, a gente atrai o quê? O negativo, a gente atrai o errado, a gente atrai coisas ruins. Então, não, tranquilo, Luiz. Então, assim, pessoal, a gente tem que despertar nessas áreas. Interna, olhar para dentro, externa, olhar para fora. Como a gente tem que saber, como a gente vai saber qual é a área que o interno é o que mais a gente precisa começar a olhar para dentro. Isso é sem dúvida. Mas o externo, como a gente sabe que a gente está adormecido externamente, a gente está inconsciente, porque a gente tem conflito, a gente tem problema, a gente não consegue lidar com as coisas. Então é uma área que a gente precisa colocar mais a consciência. É uma área que a gente precisa começar a refletir melhor. Uma área que a gente precisa trazer luz para ela. Perfeito? Isso aqui é bem amplo, mas a gente vai, né, também ter que seguir aqui, senão a gente... O despertar da consciência é profundo, a gente poderia fazer um mini curso só do despertar da consciência, né? Pra você ver a profundidade desse tema. Ó, isso aqui é consciência? A pessoa tá consciente? Não tá. Ela tá colocando leite no lugar errado, né? Então ela tá ali absorta, né, presa, a atenção dela tá direcionada em uma coisa, ela tá fazendo outras inconscientemente. É um exemplo de inconsciência, né? Isso aqui é algo que às vezes acontece conosco quando a gente está inconsciente. É piloto automático. Esquece as coisas, onde colocou as coisas, não se lembra das coisas que as pessoas falam para você, porque você não colocou atenção, né? A pessoa fala um monte de coisa para você, você não lembra. Carlos, tranquilo. Talvez eu tô também passando um pouco do tempo, né? Eu acho que vocês estão acostumados a ter 1 hora de tema, né? Peço desculpas aí. Eu vou tentar acelerar aqui um pouco para todo mundo, para não prejudicar ninguém.
Tenta assistir a gravação depois, Carlos. 1h30. Perfeito. Então, estamos dentro do tempo ainda. Vamos tentar apurar um pouco aqui para terminar dentro do tempo. Tá bom? Então, a inconsciência e subconsciência... tá, perfeito, Carlos. Não, tranquilo, Carlos. Se quiser, depois assiste a gravação lá, para recapitular aí o que você vai perder hoje, tá? Depois daqui. Valeu. Então, a inconsciência e a subconsciência são unicamente distintas formas das zonas de consciência adormecida. Tá? O que faz alguém inconsciente? Coisa que a gente já estava falando antes. A gente já deu esses exemplos, né? Briga no trânsito, discute com os outros por causa de opinião, né? É os especialistas do Facebook, né? Sobre assuntos, qualquer assunto, né? A gente sabe tudo, né? A gente vai discutir profundamente com o especialista e acha que sabe mais que os especialistas sobre algum determinado assunto. Isso é uma coisa de quem está inconsciente, entendeu? Ficar discutindo com os outros. Se a pessoa acha que tem a verdade, você fala, a verdade é sua, dá a razão e sai em diante. Entendeu? Então, briga no trânsito, enfim. Fazer coisas sem querer, porque, né, cometer erros diversos que a gente comete, conflitos que a gente tem, tudo isso é porque a gente tem inconsciência. Se a gente não tivesse inconsciência, a gente saberia lidar com as coisas de forma consciente, sem ser problemática, sem causar dano para si, para os demais, sei lá, saber lidar, ou às vezes poder ajudar alguém também de uma forma com a consciência. A gente vai ajudar as pessoas, não vai brigar com elas. A gente vai mostrar para elas que alguma coisa que elas não estão vendo. Enfim, são todos exemplos, né? O inconsciente é o depósito do ego, que está em desordem, que é uma desordem. Todas as experiências vividas, memórias, lembranças, pensamentos, opiniões, ideias, desejos, sentimentos, emoções, etc. Tudo isso vai se depositando no subconsciente, porque a gente às vezes não está consciente, não processa essas informações que tem ali. As informações emocionais, pensamento. Então isso tudo vai sendo depositado e vai sendo usado pelo ego. É uma coisa bem profunda isso aí, né? Enfim. Piloto automático, né? A gente já falou disso, por isso que a gente está passando um pouco rápido. A gente aperta... Esse filme aqui é muito bom, o Clique, é um filme, né? Que ele ativa o modo piloto automático para não precisar ficar lidando com aquelas situações, porque ele acha elas chatas. Então, eu não vou ficar lidando com isso aqui, eu vou apertar no piloto automático. Aí, esse filme tem um choque de consciência muito grande, porque chega no final da vida, chega num momento da vida dele ali, eu não vou dar spoiler, tá? Eu não vou dar spoiler para vocês, se vocês forem assistir, vocês não já, né, tirarem o choque de consciência de vocês, mas ele chega num momento da vida que ele percebe que ele perdeu a vida toda dele, passando ela para frente, sem viver a ela. Será que a gente não faz isso também? Não quer lidar com as circunstâncias, certas coisas desagradáveis e tal, então a gente nem coloca consciência para não se incomodar, entre aspas. Mas a gente vai lidando no piloto automático, e o problema é que a gente não vive a vida real, a gente não aprende as lições que a vida tem para nos ensinar, a gente não adquire a sabedoria da vida. Então é ruim, é problemático, tá? A Karen já assistiu, é muito bom, né, Karen? Fala aí, fala pro pessoal aí. Tem um filme, é um filme que vale a pena assistir. Esse, Matrix, pessoal, quem não assistiu Matrix é um filme que vale a pena assistir. O 1, sobretudo, é o melhor. O 1 e o 2 é os top, assim. Tem também um filme que é muito massa sobre o despertar da consciência, Encontro com Homens Notáveis. É um filme baseado em Gurdjieff, que é um grande autor russo, né? Que falou muito sobre o despertar da consciência, falou muito. Ele tem inclusive, a gnose hoje, atual, é a herdeira de muito conhecimento dele, né? O que a gnose hoje ensina, muita coisa vem do Gurdjieff. É umas bibliografias aí que a gente vai passar no final também. Eu não sei se vocês receberam material do Alexandre, um PDF, às vezes a gente às vezes manda em algumas turmas, né? Enfim, esse aqui é um esquema que está lá no PDF, uma explicação também, né? Um complemento, às vezes, do tema, né? Alguns instrutores mandam. Aqui explica, né, um pouco da forma que a gente interpreta a realidade, né? A realidade é aquele monte de objetos ali, né, formas ali, né, e a gente aciona um padrão que a nossa personalidade já tem adquirido como uma memória, né? A gente associa aquilo e fala, isso é um carro, isso é aquilo. Então, a gente associa aquilo ali, decodifica, né? Direciona uma resposta de como lidar com essa realidade. O que eu faço em relação a essa realidade? Essa resposta, geralmente, quando é inconsciente, é o ego que assume a resposta, né? Aí, quando o ego assume a resposta, a gente vai ter comportamentos repetitivos, padrões mecânicos.
Isso é o piloto automático. Nós sempre respondemos a eventos baseados no passado. O piloto automático, a gente sempre considera que é a mesma circunstância sempre. A gente fica o ciclo repetitivo, né? A gente nunca vê outros ângulos dentro daquela analogia que a gente estava fazendo. São respostas estáticas, sempre as mesmas. Nesse sentido aí. Seguimos. O quanto somos conscientes, pessoal? Essa é uma pergunta aqui muito interessante. Não sei se foi falado também no tema da personalidade de essência ego, mas a gente tem 3% de essência livre. Ou seja, 3% de consciência a gente tem. Nosso potencial de consciência é a quantia de essência livre que a gente tem. A correspondente. Então, a gente tem que eliminar o ego para conseguir essa luz que o ego tem, que está roubando como se fosse a luz da essência. Quando a gente desenfrasca esse ego, a gente passa esse XP, né, nos games, né, a gente pega essa luz para nós de novo. E a gente ganha um potencial para nossa pilha, para nossa lanterna. E a gente ganha uma força maior de lumens, né? A gente tem mais lumens na nossa lanterna, vai adquirindo lumens. Potencial de luz, de olhar as coisas mais amplamente, com mais claridade. Quanto mais ego a gente vai desenfrascando, com mais essência a gente vai desenfrascando do ego, mais potencial de luz a gente tem. De olhar as coisas de forma mais ampla. Ah, legal, Karen, que bom. Feliz aí que o Alexandre falou, então, não vou me aprofundar tanto. Que é o mito do Davi e Golias, né, desses mitos aí da mitologias, né, que falam, né, dessa guerra, né, às vezes do pequeno que luta com o grande, né, e ganha. Muitas vezes é possível ganhar, porque o pequeno trabalha integralmente, ele trabalha unido. O grande, esse ego, ele é como se fosse aldeias tribais, né, eles lutam contra si também, então não são integral, não estão trabalhando unido. Os valores deles são contraditórios também entre si. Às vezes eles são aliados, às vezes não. Então, isso ajuda a nossa essência a entrar no campo de batalha e ganhar. O processo de adormecimento, gente, como que funciona? Deixa eu só ver aqui. O adormecimento da consciência é a falta de gnose, a ignose, a ignorância. Quando a gente desconhece o autoconhecimento, a gente desconhece essa vida interior que a gente tem o adormecimento da consciência, né? Então, como que é o processo de adormecimento? Como que funciona? De forma bem prática, tá? Para não, assim, isso aqui daria para, nossa, falar muita coisa. Inclusive tem vários livros aí do Gurdjieff também que falam sobre esses processos aqui, né? Que é identificação, fascinação e sonho. A identificação é algo mental, quando a gente se iguala a alguma coisa. A gente vê, por exemplo, passamos numa vitrine. Estamos lá caminhando, meio inconsciente, meio no piloto automático, vivendo a vida daquele mesmo jeito de sempre. A gente passa na vitrine ou em algum lugar, a gente passa e vê uma coisa que a gente tem uma predisposição interna a querer. A gente tem um desejo, a gente tem um carro, alguma coisa. A gente se identifica com isso. A gente se iguala àquilo. A gente se esquece de si mesmo. A gente tira a consciência por trás, a gente sai dessa percepção do observador. Esse observador não deixa de existir, digamos assim. E a gente entra nesse processo chamado inconsciência. A fascinação, o sonho seriam graus mais profundos, né? Então, na identificação, a pessoa mental, ela se identifica ali mentalmente. Na fascinação, ela já está com emoções naquilo. Então, na fascinação, por exemplo, sei lá, a pessoa já está ali visualizando que ela está indo até o carro, ou até o celular que ela quer comprar, ou até aquele objeto que ela se identificou, né? Inclusive, a gente pode se identificar, inclusive, com pensamentos. Quando a gente esquece do observador, a gente não é só coisas externas, a identificação também é consigo mesmo, quando a gente se identifica com os pensamentos que estão na nossa mente. E a gente acaba entrando no sonho, no mundo de sonho, de fantasia, a gente acaba ali pensando, nossa, eu com aquele carro, e não sei o que, a gente dá valor para aquilo, a gente dá vida, a gente dá realidade, porque a gente coloca consciência naquilo, a gente perde a nossa consciência para aquilo. Né? E aí a gente entra nesses processos do adormecimento. É assim que o processo do adormecimento funciona. E no sonho, às vezes, a gente pode ser que se a gente ter condições, a gente vai lá e compra. Né? Quando a gente está sonhando, a gente vai lá e compra. E aí, o que acontece? É os atos, né? A pessoa está sonhando, às vezes ela está ganhando uma máquina, ela vai lá e compra, depois ela se questiona, mas por que eu comprei isso? Nem precisava. Isso é o que faz a gente perder o livre-arbítrio, Fátima. Tá? Isso é o que não nos deixa ter livre-arbítrio.
Quem aqui nunca comprou uma coisa e depois se deparou assim, meu, mas por que eu comprei isso? Nem é útil, nem é bom, nem estou precisando disso. Vocês nunca passaram por isso na vida? Fala a verdade. Ou seja, compraram sem critério nenhum, compraram por um impulso assim, que veio do aleatório, do inconsciente, quando veio você estava lá com o negócio. Passamos a ser escravos do desejo, Bruno. Isso é verdade, né? A gente passa a ser escravo do desejo, porque a gente se deixa guiar para os desejos sem critério nenhum, sem consciência do porquê que a gente quer aquilo. Se aquilo tem uma lógica, se aquilo tem uma finalidade, etc. E assim a gente vai fazendo coisas absurdas, vivendo uma vida louca, absurda, baseada no consumismo, achando que felicidade é comprar. Enfim, estou dando exemplos aqui. A Red Pill, né, da gnose, as partes que trazem os choques, né? A necessidade do ter pode ser uma falta do ser, com certeza. Quanto menos a gente tem um ser, mais a gente quer ter para completar, para se completar, para se preencher, né? Mas é falso, né? Porque esse ter nunca satisfaz completamente, nunca é pleno. A pessoa sempre quer ser mais. Nunca está feliz de verdade, nunca é pleno. Só no ser existe a plenitude, tá? Então, assim, gente, choque. Uma palma, assim, para dar um choque na nossa consciência. Um gongo, assim, ó. Nós precisamos perceber que nós estamos adormecidos. Como que alguém começa a despertar a consciência? Para a gente começar a resolver o problema, o que a gente tem que acontecer? Alguém aí iluminado, fale para nós, para a gente começar a resolver um problema. Reconhecer o problema. Conhecer o problema. Perfeito, João. Reconhecer. Reconhecer, isso aí. Perfeito. Então a gente precisa se deparar, a gente precisa perceber que tem um problema. A gente precisa olhar o problema e falar, não, isso aqui é um problema. Enquanto a gente não acha que tem um problema, a gente nunca vai precisar correr atrás de uma solução. Tem que perceber que tem um problema. Então, o pessoal falou aqui, ó, bacana também nos comentários. Então é isso. Pessoal, a gente precisa se dar conta da inconsciência na nossa vida. A gente precisa se dar conta que quando a gente não está consciente, quem rege a nossa vida é a inconsciência. E a gente faz coisas, tudo isso que a gente estava falando hoje. A gente faz coisas absurdas. A gente compra sem querer comprar. A gente faz coisas sem querer fazer. Coisas que a gente se arrepende depois. A gente comete erros, né? A gente faz absurdos, enfim. Então a gente precisa se dar conta. Mas não como teoria. A gente precisa se dar conta na vida, nos fatos, nos atos, no concreto, na realidade, no dia a dia. Tá? Por isso que a gente tem as práticas da autoobservação e a gente vai ensinar outra prática hoje para vocês, daqui a pouco, bem daqui a pouquinho. Já estamos terminando, tá, pessoal? Último gás aí, último gás. Ó, já falamos um pouco sobre isso. O despertar é gradual, não é uma coisa que vai ser do dia para a noite, como o Eckhart Tolle lá, um acontecimento. Não vai ser uma coisa assim, estou iluminado, 100% iluminado em todas as áreas da minha vida, eu sou um Buda, sou um iluminado. Não vai ser assim, gente. Isso é gradual, é de pouquinho em pouquinho, tá? Você começa com uma área da sua vida que você está com problema, você vai ampliando aquilo, vai ganhando potencial, vai eliminando o ego, vai ganhando mais potencial, vai ganhando potencial da essência. Pouco a pouco você vai tornando luz na sua vida. Em todas as áreas, de gradualmente, pouquinho em pouquinho. Exatamente, Karen. Perceber a existência de algo que não está bem é o primeiro passo para a cura. Então, é isso aí mesmo. Então, a necessidade de um trabalho individual sobre si mesmo. Nós precisamos nos colocar disciplinas, dinâmicas, que nos favorecem a consciência, que nos favorecem esse trabalho sobre si mesmo. Não é uma coisa assim que vai acontecer mecanicamente, automaticamente, sem nenhum esforço. Agora que eu sei disso, eu já vou me iluminar. Não vai. Tem que estar com disciplinas diárias, né? Estudos constantes, continuar estudando, porque o estudo traz luz, e traz motivação, traz ânimo, e a gente vai estudando e vai praticando, estudando e praticando. Pouco a pouco a gente vai conseguindo despertar a consciência cada vez mais ampla, maior, de mais coisas, de mais profundidade. Outra coisa, a gente precisa de um grupo. Não é possível despertar sozinho, a gente precisa de um grupo. Uma pessoa sozinha não vai despertar a consciência, né? Não vai chegar no despertar pleno, completo. Ela pode ali arranhar uma coisinha ou outra com longos esforços ali, a vida inteira dela ali vivendo, ela vai ter aprendido algumas coisas da consciência, claro que vai. Mas o despertar profundo, o potencial que existe dentro disso,
pessoa só vai alcançar quando ela tem um grupo. É no grupo. Porque a gente precisa ter pessoas que nos motivam, que também nos mostram, precisa ter um mestre desperto que está conduzindo o grupo, tá? Que está ali guiando, tem uma guiatura, que está mostrando ali, olha, vocês estão aqui no caminho errado, aqui para cá, para lá. A gente poderia refletir muito sobre isso, a gente vai ficar só nisso hoje, porque a gente se aprofundou em outros pontos da conferência, tá? A gente vai montando as peças do quebra-cabeça, que estão faltando, da nossa consciência, né? É o ego ali, pouquinho em pouquinho, vai se encaixando, vai ampliando a visão sobre si mesmo, sobre a vida, sobre as coisas. Conheça-te a ti mesmo e conhecerá fora. Sem conhecer dentro, a gente não consegue conhecer as coisas fora, porque a gente não tem luz suficiente. Então a gente sempre olha para fora com aquele foquezinho bem pequeno, daí a gente mal consegue olhar uma coisinha ou outra. Então a gente precisa fazer luz em nós, para depois ter bastante luz para olhar para fora. E querer conhecer coisas fora também. Coisas, chegar na verdade mesmo das coisas, né? Não ficar parcializado, verdades, né? Verdades relativas, verdades bem parciais, sem contextos profundos, enfim. Perfeito, Karen. Já estamos terminando aqui. Depois você tenta assistir a gravação lá, tá? Obrigado. Vamos lá, vamos seguir. 3 aspectos da autoconsciência. Duração. Quanto tempo permanecemos conscientes? Quando estamos conscientes, estou consciente agora. Quanto tempo eu fico nesse? Quanto tempo eu permaneço nessa consciência, nessa observação de mim mesmo, nessa percepção de mim mesmo? Frequência. Quantas vezes despertamos a consciência? Então, com quantas frequências no dia eu fico nesse estado? E qual que é a profundidade? Ou seja, do que eu tenho consciência quando eu estou consciente? Do que? De que profundidade que eu estou consciente? Eu estou consciente de mim mesmo, mas do que você está consciente de si mesmo? Algo nesse sentido, tá? Como despertar? Os 3 fatores de evolução da consciência que a gente ensina na Gnosis, tá? Morte psicológica, que foi falado para vocês, o nascimento espiritual, que vai ser explicado melhor ainda, e o sacrifício pela humanidade. A gente tem que estar disposto a ajudar as demais pessoas. Esse é um pagamento, né? Porque a lei da consciência funciona assim, se a gente desperta, quando a gente vai despertando, naturalmente a gente vai querendo ajudar outras pessoas. Então, querer ajudar, as pessoas viverem esse processo, a gente acaba sendo necessário para a gente mesmo também. Quando a gente se dispõe a ajudar alguém, a gente se ilumina também. É a mesma coisa quando a gente se dispõe a ensinar alguém, a gente aprende mais do que a gente sabia inicialmente. Então, é sempre esse fluxo. Esses 3 fatores são importantíssimos. Morte psicológica, negação de si mesmo, morte dos erros psicológicos. Há que morrer na natureza inferior da inconsciência, do ego, para nascer a superior, do ser, da consciência. Nascimento, que a gente fala sobre isso aqui, é alquimia, transmutação, manejo da nossa energia. Tá? Isso aqui vai ser explicado melhor para vocês ainda. Isso aqui também envolve o despertar da consciência. Porque o despertar da consciência, ele envolve uma energia. Existem dois polos de energia em nós. Uma energia caótica, uma energia, assim, sem ordem, digamos assim, que é uma energia que o ego acaba usando, ele acaba usando essa energia, e tem uma energia da consciência, que é uma energia integrada, ligada. Então, é uma energia diferente que a gente precisa manejar para ter consciência, para ter a pilha na nossa lanterna, vamos dizer assim. Então, essa pilha da lanterna, ela é energia, ela tem que ter uma energia que vem de nós mesmos. Nós somos uma fonte de energia. Né? Imagina, uma bateria do celular durar, que só tem a tela ali, pouca coisa, já precisa de carregar na tomada a noite inteira e tal, imagina. A gente tem visão, a gente tem audição, a gente tem tanta coisa, então nós somos uma máquina de energia, nós temos, processa muita energia em nós. Então a gente vai aprender sobre isso ainda. Sacrifício pela humanidade, como a gente falou, né? Caridade, trabalhar por uma nobre causa, ter méritos nesse sentido. Para avançar, para ter luz, tem que ter méritos também. Gnosis, esse aqui é o finalizando já, né? É um exemplo do que a gente ensinou mais ou menos no tema da Gnosis, né? É o templo da Gnosis, o templo da sabedoria, como a gente chama, né? Com seus 4 pilares, com seus degraus, né? Bem legal. Só para ilustrar aqui. Agora a prática, pessoal. A prática do dia. Ela se chama chave sol.
Chave Sol. Por quê? Porque é um acrônimo. Um acrônimo para sujeito, objeto e lugar. Como que a gente faz na prática para despertar consciência? Essa prática aqui, ela serve para evocar os estados de consciência, tá? Como que a gente evoca esse estado? Quando eu quero estar consciente, eu acho que eu estou adormecido. Como que eu faço para evocar esses estados? A gente tem que começar a se perguntar quem sou. Não com a finalidade de responder intelectualmente, necessariamente. Quem sou? Eu sou Guilherme, tal, tem minha história. Não é para entrar numa conversa mental. É para fazer consciência da mente. Quem sou? Consciência de si mesmo. Tem algo por trás, um observador, né? Objeto, meu corpo, o que estou fazendo? Consciência corporal. Consciência do corpo. Consciência da respiração do corpo. Como o meu corpo tá? Tô torto? Tô todo errado? Consciência. Mas só fazer consciência, analisar. Colocar consciência, colocar atenção no corpo. São 3 níveis de atenções, das 3 áreas, interna, do corpo, intermediária e externa. Onde estou? Fazer consciência do ambiente. Se eu não tenho consciência do ambiente, eu não estou consciente. Estou aqui vendo uma conferência, estou dando uma conferência. Quem sou? O que estou fazendo? O manejo da atenção nessas 3 áreas. Quem sou? Interno. O que estou fazendo? Intermediário, corpo. Onde estou? Lugar externo. Tudo ao mesmo tempo. Quando você conseguir ficar consciente nessas 3 realidades ao mesmo tempo, você está em terceiro estado de consciência. Essa prática foi bem feita. Recordação de si, se chama essa prática. Mas não adianta só estar consciente de quem sou. Se tu está consciente só de quem sou, tu está só consciente do interno. Tu não está consciente em recordação de si. Porque aí a pessoa está lá dentro do seu mundo interno, mas ela está lá fazendo coisas absurdas no externo, porque ela não está consciente de si mesma. Então ela tem que estar nos 3 níveis conscientes ao mesmo tempo. Dentro, quem sou, pensamentos, emoções, o que está acontecendo nos meus pensamentos, sobretudo. Objeto, o que estou fazendo, onde estou. Essa pergunta tem que se repetir. Ela tem que ser uma prática que a gente vai desenvolver no dia a dia. Sempre que a gente se lembrar. Toda vez que a gente se lembra, a gente faz essas perguntas. Quem sou? Para ativar a consciência. Vocês entenderam? Fala aí para mim se vocês entenderam. Pessoal, entenderam? Se alguém tiver dúvida, pergunte, por favor. Terminamos o tema. Muito obrigado pela atenção. Desculpe se foi um pouco maçante. A gente tem uma característica de entregar muito intelecto, dar muita informação. Às vezes isso é um pouco negativo, tem pessoas que gostam, tem pessoas que acabam se saturando um pouco. Vou tentar melhorar nisso com o tempo. Mas espero que tenham sido bem informados, né, de todo esse processo. E agora eu quero que pratiquem, gente. Não adianta ficar na teoria da mente, sabendo todas as informações. A gente tem que praticar o despertar de consciência. Colocar essa praticazinha que é tão simples, mas começar a fazer ela ao longo dos nossos dias. Do dia a dia, de momento a momento. Quem sou, o que estou fazendo, onde estou. Para fazer consciência. O objetivo de estar consciente é estar consciente. Porque estando consciente, a gente vai ter todos aqueles benefícios. E a gente vai se dar conta na vida prática o quanto é bom estar consciente. Como é maravilhoso. É o nosso potencial de livre-arbítrio. É muito bom, tá bom? Agradeço mesmo a presença de todos, tá, pessoal? Quem vai assistir a gravação também. Feliz aí em poder contribuir. Uma honra para mim aí poder estar ajudando, né, o Alexandre e essa turma aí tão maravilhosa, que eu tenho certeza que vai ter pessoas aí maravilhosas que vão aproveitar demais esse conhecimento. Torcendo aí por vocês. E numa próxima, aí, em breve, eu tenho certeza que a gente vai estar de novo aí. Se eu não me engano, já tem até dia. Não sei se é na turma de vocês, mas eu acho que é. No dia 28. Pode ser que a gente vai estar junto de novo, tá? Muito obrigado, então. Tenham uma ótima noite, um ótimo descanso, uma ótima semana. Fiquem bem, sejam mais conscientes, busquem aplicar essa prática que a gente ensinou hoje. Tenho certeza que a vida de vocês vai mudar, vai melhorar, vai ser muito melhor, tá? É um potencial aí para todo mundo. Grande abraço, então.
Até mais, pessoal.